Bom, a flor é um órgão, então, característico de angiosperma, tá? Responsável pelo processo reprodutivo dela. Ela vai ter, então, uma flor completa, tá? Uma estrutura completa da flor. Nem todas as flores têm todas as estruturas. Então, elas vão ter sépalas, que é essa parte das folhinhas verdes de baixo, tá? O pedúnculo, que é onde vai estar ligada ao caule, né? Aí nós temos as pétalas, que normalmente é a parte colorida dessa flor. Os estames, que é a parte masculina, e o carpelo, que é a parte feminina, tá? Então, isso seria uma flor completa. Acontece que muitas vezes a gente tem ou flores só masculinas ou flores só femininas. Tem uma grande diversidade de formas e tamanhos, e isso é muito relativo à forma como a reprodução acontece nessa planta. Então, por exemplo, flores que são polinizadas por abelhas normalmente são mais coloridas. Flores que são polinizadas por beija-flores, ela tem essa parte do receptáculo, né? Dessa parte do receptáculo floral um pouco mais alongado, que é onde o beija-flor vai colocar o bico. Flores polinizadas por morcegos, normalmente elas eliminam, né, um odor mais adocicado e principalmente durante a noite, que é o caso da dama da noite, enfim, né, e são flores mais claras, né, porque o morcego não vai ter essa visão de cores durante o período da noite, enfim, então algumas características que são diferentes de uma flor para outra, tá? Em algumas, né, as pétalas e as sépalas são da mesma cor e a gente chama isso de tépalas, tá? Então, em algumas situações elas apresentam a mesma cor, às vezes a mesma textura ou até mesmo texturas diferentes, tá? Com relação à simetria, tá? Entre as tendências evolutivas se destaca a evolução das flores primitivas com simetria radial, né? Ou seja, a gente consegue toda... O que é uma simetria radial? A gente já viu isso em animais. Em qualquer lugar que eu corte, que eu trace uma linha reta e corte, eu tenho dois lados iguais. Para flores de simetria bilateral, ou seja, só tem um plano de divisão, né? Igual ao ser humano, bilateral. Só se eu cortar aqui que eu tenho dois lados iguais, tá? Então, a flor acontece a mesma coisa. Geralmente, a simetria bilateral está relacionada ao mecanismo de entomofilia, tá? Que é a polinização através de insetos, como é o caso da abelha, tá? A simetria bilateral maximiza, então, as chances de uma flor ser polinizada, pois o inseto tem uma única posição na qual ele atinge o centro da flor, tá? Então, isso foram pesquisas que foram feitas e chegaram a essa conclusão de que as flores que são bilaterais, elas têm esse padrão de polinização mais frequente, tá? Como eu disse, então, uma flor completa vai ser aquela que vai apresentar todas as estruturas, tá? Então, olhando para cada uma dessas estruturas, o cálice vai ser o conjunto de sépalas, que é aquelas folhinhas que ficam embaixo das pétalas. Quanto ao número de sépalas, né? Ele pode ser bissépalo, trissépalo, quadrissépalo ou multissépalo. E isso vai depender se ele tem 2, 3, 4 ou 5 sépalas. Com relação à fusão das bordas da sépala, tá? Ela pode ser gamosépalo, quando a borda das sépalas são soldadas, formando uma única peça, tá? Que é o caso aqui, por exemplo, do cravo, tá? Ele é gamosépalo, tudo junto. Ou ele pode ser diassépalo, que são as sépalas separadas, que é esse caso aqui, ó, o caso das rosas, tá? Quanto à duração do cálice, ele pode ser caduco, ou seja, o cálice, ele cai após a fecundação. Cálice, novamente, é o conjunto de sépalas, tá? Então, depois da fecundação, na hora da formação do fruto, esse cálice cai, tá? Ele sai. Ou ele pode ser persistente, ficando junto com o fruto, ou ele pode ser marcescente, que a gente chama, que é o cálice persistente junto ao fruto, embora seco, tá? Já com relação à corola, a gente também tem essas subdivisões, tá? Então, quanto ao número, ela pode ser dipétala, tripétala, quadripétala, multipétala, enfim. 2, 3, 4 e múltiplas pétalas, tá? O número de pétalas. Quanto à fusão dos bordos, né? Então, ela pode ser gamopétala, né? Que é os bordos fundidos. Ou dialipétala, quando as bordas das pétalas são únicas, tá? Quando você consegue destacar sem destruir, né, a planta inteira. E aí, o cálice e a corola junto, a estrutura do cálice e da corola junto, a gente chama de perianto, tá? Bom, com relação à parte reprodutiva, a gente tem, então, o androceu, que é o aparelho reprodutor masculino. Então, ele tem o conjunto de estames aqui. E cada um desses estames vai ter, então, um filete, né, que é esse pedacinho aqui, a antera e o conectivo, que normalmente conecta duas anteras, tá?
nessa antera, onde a gente tem os sacos polínicos que vão dar origem ao grande pólen, naquela parte da reprodução das angiospermas que a gente já viu, tudo bem? No caso da parte feminina, a gente tem, então, a estrutura do ovário, né, na parte lá do receptáculo floral, o estilete e o estigma, tá? E se a gente cortar esse ovário, ele pode ter um ou mais lóculos, tá? Então, nesse caso aqui tem 3, tudo bem? E aí, cada estrutura dessa, né, ampliando, a gente tem, então, o saco embrionário, onde temos a micrópila, onde vai entrar o tubo polínico para haver a fecundação, as antípodas, que são as células de cima, as sinérgidas de baixo, junto com a osfera e os núcleos polares, aonde vai ocorrer a fecundação, tá? Por isso que tem alguns frutos, né, que tem várias sementes. Isso vai depender de quantos lóculos tem esse ovário, quantos, né, lóculos tem esse ovário, e quantos sacos embrionários tem ali, e quantas osferas vão ser fecundadas, tá? Isso aqui, ó, é o caso do estame, né, da parte do androceu e gineceu, do IP, né, que a gente tem, então, toda a parte do androceu ligada num eixo principal, e o gineceu na parte de cima, tá? A gente vai ver que normalmente não há autofecundação por algumas questões, principalmente a questão da variabilidade genética, né? O aparelho reprodutor feminino, então, como eu disse, é chamado de gineceu ou pistilo, tá? Ele é formado pelo estigma, que é o local onde o pólen vai ficar aderido. Então, o pólen gruda aqui. Quando a abelha vai numa planta masculina, pega o pólen e volta para a planta feminina, aquele pólen que fica grudadinho nela, gruda nesse estigma e aí pode ocorrer o processo de fecundação. O estilete vai ser a porção intermediária, que vai ligar o estigma ao ovário, tá? E o ovário é essa porção dilatada aqui, é onde nós vamos ter, então, a presença dos óvulos, tá? Antes da gente entrar na classificação dos ovários, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.